Nesse vídeo vamos conversar a respeito de strain gauge, que é esse sensorzinho nessa placa aqui. Vamos ver como que ele funciona, como que a gente faz a instalação dele e também como condicionar o sinal. Vem comigo para o vídeo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fanbots. Hoje vamos falar a respeito de strain gauge, como eu já falei no começo, que nada mais é do que um resistor. Um resistor que mede deformação mecânica. Então o strain gauge, ele é um resistor que é colocado, ele é montado em cima de um filme, uma espécie de filme muito fino, bem fino mesmo, e você vai colar esse strain gauge, esse sensor, naquela superfície que você quer medir a deformação. Assim, quando ela tiver deformação, seja expandindo, comprimindo, tração e até mesmo giro, fazendo um movimento axial, você vai conseguir medir essas grandezas através do quanto de resistência aquele strain gauge vai sofrer. Obviamente, você tem que instalar o strain gauge da forma correta. Você tem que fazer a instalação dele conforme as linhas de deformação da sua placa, da sua estrutura, da sua viga, seja lá o que for que você está medindo, acompanhando. Vou deixar umas fotos aí para vocês entenderem. O strain gauge costuma ter algumas linhas horizontais e verticais diferentes, Então ele possui, por exemplo, umas linhas verticais maiores. Então quer dizer que ele vai variar a sua resistência mais ao longo dessa linha vertical. Alguns strain gauges, estou deixando aí também a foto, possuem duas medidas, Ele possui tanto a vertical quanto a horizontal. Isso é bom para aquelas situações onde os dois tipos de movimento acontecem, dos dois lados. Um detalhe muito importante sobre strain gauges é a respeito do tipo de strain gauge para cada tipo de material. Esse strain gauge aqui é próprio para metal. Eu coloquei ele aqui numa placa de alumínio, tranquilo. Aí você vai ter outros tipos de strain gauge, por exemplo, para material composto, que é fibra de vidro, material do tipo acrílico, vidros. Então, todos os tipos de materiais costumam ter o strain gauge próprio, porque a deformação daquele filme vai acompanhar a deformação do vidro. Mais um detalhe importante é a respeito da colagem. Se você vai ter a colagem de um strain gauge que vai operar normalmente em temperatura ambiente, você não precisa se preocupar muito com a cola. Eu utilizei aqui, por exemplo, uma cola Super Bonder normal. Você pode usar qualquer cola genérica desse tipo que vai funcionar bem tranquilo. Caso o seu strain gauge vai operar em altas temperaturas ou temperaturas que vão oscilar muito, para muito frio, para muito quente, aí o ideal é que você use uma cola apropriada para isso. E são colas que não se acham facilmente no mercado. Geralmente só empresas que trabalham com strain gauge vão te fornecer esse tipo de cola. É uma cola que costuma vir em dois componentes, que você vai misturar, aí vai aplicar na superfície. Precisa fazer uma pressão, dependendo precisa também colocar numa câmara, uma estufa ou iluminar com uma lâmpada quente para manter a temperatura boa durante a cura. E aí, depois disso, o strain gauge vai estar devidamente colado para suportar essas temperaturas extremas. O strain gauge, além obviamente de fazer bem o monitoramento de estruturas mecânicas, vigas e estruturas de aço e coisas do tipo, você também pode fazer algumas medições digamos assim, de forma indireta. Por exemplo, você pode medir pressão com o strain gauge. Imaginando que essa plaquinha aqui que eu fiz a instalação de um strain gauge seja um diafragma e ele vai estar dentro de um copo, uma espécie de câmara que vai ser pressurizado. Então o que vai acontecer? Esse diafragma vai expandir ou comprimir. E aí o resistor aqui vai variar a sua resistência e aí a gente consegue fazer uma correlação de tensão que está variando nele com a pressão aplicada. Outra aplicação muito conhecida são células de carga. Células de carga são usadas para medir peso, medir tração e coisas do gênero, e geralmente elas utilizam também strain gauges. O strain gauge precisa ser geralmente colocado na forma de ponte de Wheatstone. Ponte de Wheatstone já foi um tema aqui do canal. Estou deixando um card aí para vocês acessarem caso vocês não conheçam, mas é bem simples. É a montagem de 4 resistores em forma de losango, Então você vai ter 2 resistores em série, paralelo com outros 2 resistores em série.
O que acontece nessa formação? Você vai ter um desbalanceamento ou um balanceamento. Se ela estiver balanceada a ponte, naqueles dois pontos centrais você mede a tensão. Se ela estiver balanceada, você vai ter 0 volts naquele ponto. Falando de strain gauge, então, nessa configuração de ponte de Wheatstone, a gente geralmente tenta deixar balanceado quando ele não está sofrendo nenhuma deformação. Se você fizer uma contração ou expansão, né, você fizer uma ação tanto para um lado quanto para o outro, é o que vai acontecer. Você vai ter ou tensão para um lado ou tensão para o outro. No caso, vai ser tensão negativa ou tensão positiva. Você pode fazer depois um deslocamento dessa tensão via circuito. Aí já entra no próximo passo, que é o condicionamento do sinal. No caso desse sensor aqui, o que eu fiz, e eu vou mostrar aí no vídeo, eu fiz a sintonia dele para ficar com uma tensão um pouco mais para cima, deixei ele em 0 volts. Ele ficou 0 volts aqui, mas depois, quando eu fiz a amplificação dele, ele ficou em torno de 2,5 volts, porque o que acontece? Quando eu fazia a expansão para um lado, ele ia para até perto de 5 volts, quando eu fazia para o outro lado, ele ia até perto de 0 volts, dado que eu não estava usando uma fonte simétrica, era uma fonte normal de 0 a 12 volts. Se você estiver usando uma fonte de menos 12 a 12 volts, por exemplo, você não precisaria desse ajuste que eu fiz, você poderia deixar tudo em 0 volts quando ele está em repouso. Aí ele teria tensão positiva e tensão negativa para cada lado de deformação que ele tivesse. Então, nesse vídeo agora eu vou mostrar para vocês como que faz a colagem do strain gauge, depois como que você checa se ele está funcionando ou não, né? Vou fazer um check com um multímetro simples e depois faço a configuração de um circuito. O circuito eu utilizei um amplificador de instrumentação, um da Analog Devices, o AD620. O datasheet dele está aí na descrição do vídeo, tem um link para esse datasheet, muito fácil de utilizar. Ele utiliza apenas um resistor externo para setar o ganho e aceita um ganho bem alto. O strain gauge trabalha sempre na ordem ali de dezenas, centenas de microvolts ou milivolts. Esse aqui chegou a ficar um pouco acima, milivolts, alguns milivolts. E aí eu precisei aplicar um ganho razoável e esse amp-op de instrumentação é show de bola para trabalhar com strain gauges. Curte o vídeo aí, vê como que a gente faz para instalar o strain gauge, você pode instalar o seu também depois, e como que você faz a configuração de um circuito bem facinho. Vem comigo! Legal, pessoal, estamos aqui então todo o material necessário para fazer a colagem do strain gauge. Começando pelo corpo de prova, eu peguei aqui uma chapinha de alumínio, tá? Tá um pouquinho torta, infelizmente, mas eu vou tentar colar aqui nessa parte mais reta. E eu vou colocar um strain gauge de cada lado, um desse lado e um desse outro lado, bem em cima um do outro, tá? Para fazer a medição mais sensível possível. Além disso, é claro, a gente então precisa do próprio strain gauge, tá? Aqui tá no detalhe, ele já vem com um fiozinho, né? Eu vou deixar aí um link do datasheet dele para vocês. E aí a gente vai colocar um de cada lado da chapinha de alumínio. Para colar, o que a gente precisa? Vou precisar preparar a superfície, então eu vou marcar onde eu vou colar com fita crepe. Vou lixar com uma lixa fina, né? Essa aqui é uma lixa de água, né? 400, pode ser até uma lixa um pouco mais fina ainda, dependendo da superfície. Se a superfície estiver suja, então você pode usar uma lixa um pouco mais grossa para deixar ela mais uniforme, e aí depois usa uma lixa fina. Também é legal você usar uma gaze para limpar depois de lixado, e eu limpo com álcool isopropílico, ok? Depois, para colar, o que nós vamos precisar? Uma fita adesiva, de preferência uma fita celofane, que é mais fácil de descolar. Essa aqui é uma fita normal, uma fita adesiva normal, infelizmente eu não tinha celofane, vou usar ela mesmo, e eu vou mostrar para vocês como que você descola o strain gauge depois com cuidado. Para colar, vamos colar com uma cola tipo Super Bonder normal, ok? É uma cola normal de Super Bonder, pode ser qualquer marca. Uma presilha para fazer força, para o strain gauge colar muito bem. Então eu recomendo um pregador, alguma coisa do tipo, que a gente vai vir e vai colocar aqui assim, ó, tá bom? E aí, para distribuir a força da presilha, eu vou tirar duas lasquinhas desse isopor,
né, dessa espuminha aqui. Vou colocar uma de cada lado e aí a força vai esparramar pelo strain gauge todo com essa espuminha. Também vou usar uma pinça para manusear o strain gauge, para não colocar gordura dos meus dedos, né, atrás do strain gauge e atrapalhar a colagem. E também vou usar aqui essa pontinhazinha aqui, essa plaquinha furada, para soldar os fios, né? Então pode ser até mesmo uma outra placa furada, alguma coisa com cobre para você poder soldar os fios, tá bom? Por que a gente usa alguma coisa desse tipo? Porque os fios são muito finos, né? Então você solda um dos fios de um lado e aí aquele fio mais grosso que você vai usar para a medição, né, que vai para o seu equipamento de leitura, você solda do outro lado. E aí você não precisa soldar diretamente nos fiozinhos, muito menos no strain gauge, tá bom? Fica mais fácil de pegar, de fazer a conexão elétrica. Então, esse aqui é o material. Olha lá, pessoal, fiz aqui, vocês acompanharam rapidinho aí, a preparação, né, da onde vai ser a colagem do strain gauge. Então, aqui esse quadrado aqui é qual eu vou lixar, e ele é mais do que o suficiente, né, do tamanho do strain gauge aqui, ó. Repare, então, que deixei só com a fita crepe para lixar, e eu fiz esse esquema de fita crepe por quê? Porque se eu colar bem no meio agora, eu tenho certeza que um vai estar em cima do outro, um de cada lado. Isso me facilita, porque quando a chapa dobrar, né, quando ela torcer assim, o que vai acontecer? Os dois vão torcer juntos porque eles estão na mesma área, na mesma região, beleza? Infelizmente a placa ela não está 100% lisa, né? O ideal é que ela estivesse 100% lisa, ela está um pouquinho curva aqui, quase nada, né? Então eu fazendo aquela pressãozinha básica do pregador aqui para colar o strain gauge vai ser suficiente, beleza? Bora lixar agora. A lixa aqui, você pode fazer o seguinte, eu recomendo você fazer em cruz, né? Então você lixa de um lado assim, sempre no mesmo sentido. E aí depois que você lixou bem aqui, você lixa em 90 graus nesse outro sentido. Assim você garante que você vai criar bons sulcos para a cola penetrar no alumínio, né? E aderir bem ao alumínio junto com o strain gauge. Então, fazendo sempre 90 graus um do outro, tá? Não faça desordenado não, faça, né? Dessa forma, e aí, ó, olha só como que ela fica, cria bastante sulcos nos dois sentidos, e aí a cola vai aderir muito bem ao alumínio. Então, como a placa já estava bem limpa, né, você não precisa lixar muito, só um pouquinho já tá bom, e aí faz a mesma coisa do outro lado. Tá lá, né? Então eu vou colar bem no meio dessa área lixada, os meus dois strain gauges. Então agora como ela já está marcada, eu posso já retirar a fita crepe, porque fita crepe atrapalha agora a parte da colagem. Retiro a fita crepe. Então, tenho lá marcado onde que eu quero colar. Agora, bora limpar. Então, para limpar, como eu falei para vocês usam uma gaze. Por que gaze e não papel ou algodão ou coisa semelhante, um tecido? Porque a gaze ela é um tecido muito bom que não deixa nenhum resíduo, né? O algodão, por exemplo, ele vai deixar aquelas bolinhas, aqueles fiapinhos, algum outro pano, também uma flanela, pode deixar fiapinhos. Então, a gaze, pelo menos dos que eu conheço, é um tecido muito bom que não acontece isso. Então, ele vai limpar muito bem e não vai deixar nenhum resíduo naquela nossa superfície. Então, aplico aqui o álcool isopropílico, porque é o álcool que evapora bem rápido e limpa muito bem,
né? Então, aqui, limpa dos dois lados, tá bom? Deixa bem limpo. Ok, superfície mega limpa. Aproveita para dar uma limpada na sua bancada, onde você está fazendo o seu trabalho. Bancada limpa, beleza. Agora vamos posicionar o strain gauge. Para posicionar o strain gauge, como que a gente faz? É o seguinte, temos aqui o strain gauge do lado, né? Vou deixar ele aqui. Temos a pinça, que eu vou pegar o strain gauge, e temos a fita adesiva. Primeiro, então, você vai passar a fita adesiva, tá? Então você corta um pedaço da sua fita e cola na área onde você vai colocar o strain gauge. Por cima aqui assim, ó. Tá? Não aperta muito, beleza? E aí o que você faz? Você pega um strain gauge, então, e tira aqui o strain gauge do envelopinho. Vai pegar um strain gauge. Ele tem lado, então reparem que aqui, deixa eu ver se a câmera consegue focar, que a solda fica de um lado, olha só. Então o lado da cola é o lado inverso da solda, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai levantar a fita e vai colocar o strain gauge bem no meio ali, ó. Aí deixa ele bem alinhadinho. E aí vem com a fita por cima depois. Por enquanto é isso, tá? Então posicionei um strain gauge, agora eu vou posicionar o outro. Então, mesmo processo. Corta um pedaço de fita. Posiciona a fita bem no meio da área. Ok? Vou levantar ela aqui já, deixar ela levantada. Vou pegar aqui o strain gauge com uma pinça. Do lado certo eu já posiciono ele. Aqui eu tem um probleminha que é o seguinte. Olha lá. Eu vou passar a fita aqui agora. Eu vou deixar essa fita enroladinha aqui, assim, ó. Amontadinha aqui, porque senão ela cola na outra fita do outro lado. E colou. Consegui colar. Beleza, consegui tirar. Joia? Então, temos aqui posicionado o strain gauge com fita dos dois lados. Reparem que tá certinho, um em cima do outro. Tá? Beleza. Agora é a parte mais chata do processo. Antes de continuar, eu vou tirar aqui uma espuma, porque eu não posso perder muito tempo para colocar presilha. Então, o que eu vou fazer? Dessa espuma aqui, eu vou cortar com estilete. Outra espuminha para o outro lado. Beleza. Tem aqui as espumas separadas. E agora é a hora de colar, né? A hora propriamente dita. A cola é o seguinte, pessoal. A cola você tem que aplicar conforme a quantidade, conforme o tamanho do strain gauge. Como esse strain gauge é bem pequeno, né? Eu acredito aqui que no máximo 2 gotas já está mais do que o suficiente. Por quê? Porque se você aplicar muita cola, você vai gerar uma outra superfície entre o strain gauge e o alumínio muito dura. E aí o strain gauge não deforma junto com o alumínio, tá? Por outro lado, se você aplicar muito pouco, o strain gauge não cola. Então você tem que aplicar a quantidade certa. Da mesma forma, a pressão da pinça, né, do pregador que vai vir aqui depois, não pode ser muito forte, nem muito fraco. Se for muito forte, ele vai expulsar toda a cola entre o strain gauge e o alumínio e não cola. Se ele for muito fraco, vai ficar muita cola entre o strain gauge e o alumínio também. Então, pode ser que você erre no começo, né, por não saber direito a força. Então eu recomendo você comprar mais strain gauges reservas para poder refazer esse trabalho caso aconteça algum problema de descolar ou colar torto, né, alguma coisa desse tipo, tá bom? Então, vamos lá.
vou fazer aqui agora, vou puxar o strain gauge com a fita bem devagarinho, ele vai vir junto. Reparem que ele vem junto. Você tem que tirar bem devagar para você não estragar o strain gauge. E aí você vai lá e aplica uma... Ó, eu coloquei uma gota só, porque saiu muita cola mesmo. E aí você passa o dedo no sentido para baixo, assim. Saiu cola do lado, o que você faz? Pega aquela sua gase que você tinha usado antes e dá uma limpada aqui, ó. Limpa aqui das laterais e beleza. Então, tá lá a cola. Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Beleza, tá limpinho. Agora é hora de esperar. Então, vou aplicar aqui a pressão nos dois lados. Coloco aqui uma espuminha de um lado, coloco espuminha de outro e o pregador. Pregador mais ou menos em cima dele aqui, tal. Então, tá fazendo força aqui para eles curarem, tá bom? Deixa eu pôr um pouquinho mais para baixo aqui, assim. Beleza. Então, vou deixar aqui 10 minutinhos, 10 para 20 minutos para ter certeza de que o Super Bonder colou muito bem. Já já a gente volta para ver. Beleza, pessoal. Já deu 15 minutos aqui, tempo mais do que suficiente. Vou fazer então a retirada do nosso grampo. Beleza, tirei aqui, tirei as espumas. Agora é um momento crítico. Vamos ver se realmente colou. Como que eu costumo fazer? Eu vou tirando assim, ó, de ladinho, tá bom? E aí você vai acompanhando visualmente se o strain gauge levanta. Se ele levanta, você para. Não levantou, removeu, colou bonitão. Desse lado tá tudo certo. Então agora vamos ver do outro lado. Então, para não apoiar direto na mesa, eu ponho aqui. E aí agora eu vou fazer do mesmo jeito, removendo bem devagarinho. Olha lá, tal. Eu acho que o gauge aqui ficou um pouquinho levantado. Não, colou muito bem. Colou muito bem, sim. Beleza, então tá muito bem colado. Olha lá, né? Dos dois lados. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colar esse carinha aqui de um lado e vou colar. Na verdade, eu vou dividir ele para ter um de cada lado, né? Então, deixa eu cortar aqui com o alicate. Então, dividir ele em dois aqui. Então, para colar, o que eu faço? Eu uso o Super Bonder, né? Então deixo o fiozinho um pouquinho de lado aqui, o fiozinho ficou colado com o Super Bonder e tal. Deixo aqui. Né? E aí pego uma fita. Vou pôr aqui, ó. Não posso pôr muito longe do strain gauge para ficar fácil de posicionar, tá? Então, vou posicionar um mesmo cara aqui, deixa eu... E do mesmo jeito de antes, venho e ponho aqui e vamos esperar mais um pouquinho para colar os nossos terminais. Ok, pessoal, tempo dado, ficou aqui em torno de 15 minutinhos novamente. Vou retirar então o grampo, né? Vou retirar então o grampo aqui, beleza? Pregadorzinho, tira. Ficou um pouquinho de cola a mais aqui.
Vamos tirar aqui, vamos esperar que tenha colado. Beleza, colou. Vamos ver o outro do outro lado. Aqui colou. Então, agora eu tô com a gás aqui com álcool isopropílico. Dá uma limpadinha. Aqui. Depois do outro lado. Limpa o gauge. Limpa aqui. Tá pronto para soldar. Agora eu vou soldar esses fios aqui e vamos fazer um check com o multímetro da resistência dos dois gauges. Vamos lá. Bom, pessoal, vocês me viram soldando aí, né? Então aqui vou mostrar no detalhe agora para vocês a solda como que ficou, tá? Bem simplesinha. Não sei se vocês repararam, eu fiquei com um tempinho um pouco a mais o ferro em cima da ilha. Para quê? Para que o esmalte do fiozinho derretesse e aí sim ele fizesse contato com o cobre e o estanho, tá? Então você fica um pouquinho, alguns segundos a mais, você vai reparar que o estanho vai dar uma borbulhadinha e significa que o esmalte derreteu e aí está fazendo contato do cobre com o estanho. Olha lá como ficou, bonitão. Agora o que a gente faz? A gente solda o nosso fio, né, que vai chegar até aqui e vai para o nosso equipamento. Uma alternativa é você soldar já o resistor aqui em série, né? Então você pode pôr um resistor aqui e um outro resistor aqui em série para formar a ponte e aí você manda o sinal já da ponte completa, né? Mas eu vou preferir fazer o resistor da ponte lá no protoboard, tá? E aí fica mais limpa a montagem. Depois de soldado os fios aqui, você pode aplicar um verniz para proteger, né? O verniz pode ser um esmalte de unha mesmo, né? Aquele esmalte transparente. E aí fica bem limpinho, não vai cair nenhum cisco, alguma coisa pode bater no sensor, né? Daí o esmalte dá uma leve protegida no strain gauge. Beleza? Bora lá soldar os fios. Olha só, pessoal, o que eu tenho aqui então agora, tenho o multímetro conectado no meu strain gauge através de duas pontinhas com garra. E aí a gente vai agora tentar defletir para ver se ele mexe lá. Vou fazer aqui uma força, deu uma leve variada, vou tentar variar mais. Viu uma variação de 4 ohms. Então, o máximo que eu fui aqui, 3 ohms. Então, vamos tentar, né, fazer com que o amplificador pegue aí essa variação de 4 ohms, mas tem um outro sensor do outro lado, né? Então vai dar um pouco maior a sensibilidade, mas está desafiador. Vamos ver o que eu consigo montar aqui.
Olha aqui, pessoal, eu fiz uma montagem eletrônica, já está com a tensão rodando aqui. O que eu fiz? Eu tenho 12 volts aqui numa fonte de alimentação, e aqui, não sei se dá para ver, são os 4 fios, né, vindo dos 2 resistores do strain gauge. Aí, como eles são de 1K ohms, eu complementei a ponte com mais 1K aqui e um outro 1K aqui. Então nós temos 2 resistores strain gauge e 2 resistores no protoboard aqui. Então a alimentação, os 12 volts estão vindo nessas duas pontas e eu estou medindo nessas outras duas pontas. Como esses 2 resistores que estão aqui não são de precisão, eu medi eles não estão com 1K exato, eu já tenho um offset aqui, ó, em alguns milivolts, tá? 96 milivolts. E olha só, agora vamos tentar alterar aqui a tensão. Olha lá como que altera. Tá vendo? Então faço de um lado, faço do outro, e aí ele altera bem aqui a tensão. Essa chapa de alumínio era daquelas chapas que você deforma e ela fica, né? Então ela não fica tanto indo e voltando, né? Então eu tenho que ficar forçando para um lado, depois forçar para o outro. Aí é difícil de fazer ela defletir sempre e voltar, né? Eu tô tentando diminuir aqui para ver se volta para menos, tal. Então é isso. E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse CI aqui no circuito, que é um amplificador de instrumentação. É o AD620 da Analog Devices. Ele tem um resistor de ganho externo, então você só precisa de um resistor para dar o ganho, mais nada. É um amplificador operacional, é uma sequência de amplificadores operacionais aqui dentro, que você só precisa de um resistor. Pluga esse sinal direto nele, coloca esse resistor, coloca a alimentação e ele vai sair com um sinal de tensão amplificado. Vamos ver o que eu consigo fazer com esse cara. Olha lá, pessoal, consegui um circuito muito bom aqui com aquele AD620. Também achei um resistor de precisão de 1K, né, muito bom, da Dale. Vou mostrar para vocês aqui, ele é até um resistor diferentão e ele é de precisão mesmo, né? Então, olha só que diferente esse resistor, ele não é de colorir. Então o que eu fiz? Coloquei ele aqui, né? Então por sorte eu tinha esse resistor de 1K, coloquei aqui e aí a ponte ficou balanceada com 3 milivolts. 3 milivolts, e aí então eu fiz as contas de ganho aqui com o resistor de 100 ohms, e aí eu estou com 2.3 volts aqui. E olha só o que acontece. Quando eu fizer a tensão para um lado, ele vai diminuir a tensão, bem sensível, né? Olha só, antes eu estava ralando para fazer ele variar. Agora eu vou fazer a tensão para o lado contrário, olha a tensão subindo, né? Então isso aqui eu estou com 12 volts, né? Lembrando que eu estou alimentando aqui com 12 volts. Para jogar esse cara para um Arduino, dá, mas tem que tomar cuidado, porque eu tenho 12 volts aqui, o amp-op também está com 12 volts. Então, se eu excitar muito a minha ponte, eu posso ter uma saída de tensão acima de 5 volts. Então, o ideal é você fazer um Zener aqui, né? E para proteger um Zener de 5V1 já seria o suficiente para proteger a entrada do Arduino, tá? Eu não vou fazer aqui porque eu acho que não vai ter muito ganho eu ficar vendo a tensão variar lá dentro do Arduino, né? O que interessa aqui é o circuito eletrônico, que eu vou deixar aí para vocês, né? Eu vou mostrar no slide aí para vocês com mais detalhes, né? E vocês entenderem que com apenas um CI, um amp-op simples, a gente consegue fazer essa montagem com uma ótima sensibilidade, variando de estar com 2,5 volts aqui, mais ou menos, né? E aí ele fica variando até perto de 0,5 volts e até quase 4,5, 5 volts, né? Aqui vocês reparem que ele está oscilando bastante, então o ideal talvez fosse também colocar uma malha RC para dar uma amenizada nessas variações. Pode ser que por conta de variação de temperatura que aqui a gente está tendo esses problemas, tá bom?
o strain gauge é bem sensível à temperatura também. Então, por isso que, em muitos casos, um desses resistores aqui da ponte, os dois, né, você coloca como compensador de temperatura. Coloca ele junto aqui na placa, em uma plaquinha separada, né, uma placa que não vai ser deformada, e aí ele vai sentir aquela temperatura e vai compensar do lado oposto da ponte e fica tudo certo. Beleza, pessoal?